Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. O tema hoje é dicotomia, anestesia da alma. Somos animais capturados pela cultura, nos debatendo em grades, nos encarcerando em busca de segurança. A dor maior é apostar nessa racionalidade, ao invés de nos aliar à nossa natureza interior. Nossos instintos essenciais são anestesiados para sobrevivermos em um sistema que nos escraviza. Nossa alma grita e pede socorro. O mundo implora, salve-me. A dicotomia é um paradoxo, uma decisão que pode ou não paralisar a mente, anestesiar os sentidos e impossibilitar a visão de novas perspectivas, realidades, mundos. Energia é luz e luz é informação. Para Freud, a civilização é sempre uma troca. Ao escolher a liberdade, é preciso abrir mão de certa segurança. Ao escolher a segurança, é preciso abrir mão de certa liberdade. Tal dilema seria insolucionável, a não ser que se interrompa o anestesiamento da própria alma para que ela assuma e conduza com responsabilidade o processo de se autoconhecer. A dicotomia no desenvolvimento humano espiritual geralmente se manifesta na tensão entre a vida mundana e a vida espiritual. Esses são vistos como dois pontos opostos, o material e o espiritual, o físico e o metafísico, o exterior e o interior. Se tomada literalmente, pode levar ao descuido ou à negação de um e a favor do outro. No entanto, para um desenvolvimento humano saudável, é importante alcançar o equilíbrio entre os dois. A anestesia da alma pode ocorrer quando nos inclinamos muito para o lado da vida mundana, com a constante exposição e adesão às demandas mundanas e físicas da vida moderna, como trabalho, dinheiro e status. Corremos o risco de nos tornar insensíveis ou adormecidos às necessidades mais sutis da nossa alma. Essa insensibilidade ou anestesia pode nos fazer sentir um vazio ou desconexão, Mesmo quando estamos alcançando sucesso exterior. Sempre parece que falta alguma coisa, Mesmo tudo estando funcionando, parece que falta alguma coisa. Nesse sentido, para despertar ou desanestesiar a alma, é necessário um movimento em direção ao polo espiritual, um mergulho interno para se reconectar com a essência mais profunda do nosso ser, Com o nosso ser espiritual, com o nosso ser superior, assim na terra como no céu. Isso pode ser feito por meio de várias práticas já compartilhadas aqui por mim, em muitas das minhas perspectivas, como introspecção, meditação, oração, gratidão, contato com a natureza, prática de atividades físicas ou qualquer prática que te ajude a sentir uma conexão mais profunda e significativa, tipo pintar, desenhar, cantar, dançar, enfim. Procurar priorizar momentos para você. Assim, o processo envolve o rompimento dessa dicotomia e a busca por um meio termo, Um lugar onde o físico e o espiritual podem existir juntos em harmonia. Isso nos permite viver plenamente no mundo, enquanto mantemos nossa consciência e conexão com a profundidade da nossa alma. É uma jornada de constante equilíbrio e ajuste, uma dança dinâmica entre o exterior e o interior, o material e o espiritual. É um treinamento consciente, consistente, contínuo de autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência no aqui e agora. É um processo meu, seu, nosso, Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É sobre isso. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Pela teologia, dicotomia significa acreditar que nós somos divididos em duas partes, corpo e alma, sendo que alma e espírito são a mesma coisa. E a tricotomia contempla o corpo, a alma e o espírito. No âmbito da filosofia, o conceito assemelha-se à psicologia, sendo dicotomia um preceito, uma prática segundo a dialética platônica, dividido em dois e geralmente
de caráter contrários ou integrantes, né? Os opostos complementares. A dicotomia é uma forma de polarizar pensamentos entre tudo ou nada, refletindo uma limitação na flexibilidade. As pessoas dicotômicas oscilam entre a situação ideal e a situação indesejada, não considerando avanços entre elas. Como exemplo, ou eu sigo 100% a dieta, ou desisto e volto a comer de tudo. Ou ainda percepções como, se eu não fechar as provas, melhor trancar a faculdade. Esse modo de pensar reflete a intolerância a falhas e pequenas imperfeições, levando a pessoa do 8 para o 80. Dessa forma, a instabilidade de decisões compromete o engajamento em tarefas de persistência, podendo alternar significativamente no humor. Sendo assim, é fundamental um trabalho de flexibilização, com o aumento da tolerância a erros e maior equilíbrio nas tomadas de decisão, na busca por padrões cognitivos adaptados e coerentes. Dessa forma, aumentamos a capacidade de análise, de adequação e equilíbrio. Se assumirmos o pensamento dicotômico, não haverá saída, que é não assumir um dos polos ao mesmo tempo em que se nega o outro. No entanto, autores contemporâneos e muitos estudiosos têm questionado a necessidade de nos filiarmos a esse tipo de pensamento, sugerindo que termos contrários são interpretados de maneira mais produtiva com a complementariedade, né? Basicamente, a ideia de dualismo no pensamento, ou seja, de que termos ou conceitos opostos como bem e mal, masculino e feminino, qualidade e quantidade estão sempre em oposição e não podem coexistir harmoniosamente. Porém, trago essa perspectiva para a autorreflexão, né? De que os opostos podem sim serem vistos como complementares, complementando e enriquecendo um ao outro, obviamente, né? A gente precisa equilibrar nossas polaridades para nos entender melhor, né? Esse é o processo, esse é o jogo da vida. Ao invés de serem mutuamente excluídos um do outro, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, a gente tem que aprender a lidar com tudo. Esse é o controle que precisamos ter das nossas emoções, trabalhar de forma nelas, de forma em uma magnitude maior, né? E assim a gente vai se tornar verdadeiramente rios, contornando qualquer situação. Ou em vez de classificar pessoas, por exemplo, ao invés de ver a ciência e a arte como opostos, né, o racional versus o emocional, podemos ver como essas duas formas de conhecimento podem se complementar e enriquecer nossa compreensão de mundo, obviamente, né? A gente não pode se limitar mais, estamos indo ao futuro, né? E a gente tem que absorver todas as informações, né? É sobre isso. Ao invés de classificar pessoas como sendo introspectivas ou extrovertidas, podemos reconhecer que a maioria das pessoas possui a combinação de características introvertidas e extrovertidas e pode alternar entre elas em diferentes situações, obviamente. O interessante é que quando fazemos isso, muitos dos problemas que tínhamos quando assumíamos o pensamento dicotômico desaparecem. Energia é luz, e luz é informação. Resumindo, ao equilibrar nossas polaridades internas como luz, sombra masculino e feminino, lógico e emocional, criamos um estado mais harmônico e integrado de ser. Isso se aplica a todos os aspectos do nosso ser, incluindo o mental, físico e emocional, criando um estado de entendimento expandido, né? Uma expansão de consciência no aqui e agora. Por exemplo, equilibrar nossos pensamentos lógicos com nossas emoções pode levar a uma maior autoconsciência e equilíbrio emocional. Da mesma forma, equilibrar a atividade física com descanso adequado pode promover maior saúde e vitalidade. Isso indica uma rejeição do pensamento dicotômico, que categoriza as coisas em preto e branco, em bom ou ruim, certo ou errado. Em vez disso,
nos encorajamos a um pensamento mais nuance e aberto, que aprecie a complexidade e ambiguidade da vida. Assim, ao abraçar e integrar todas as partes de nós mesmos, podemos transcender a dualidade e alcançar um nível mais elevado de consciência e compreensão, no aqui e agora. Isso nos permite uma visão mais rica e mágica de nós mesmos e do mundo à nossa volta. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. A Bíblia muitas vezes apresenta a vida como uma série de dicotomias: bem contra o mal, o pecado contra a santidade, velho contra o novo. Essas dicotomias são frequentemente usadas para ilustrar a transformação e o crescimento espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala da passagem da morte para a vida, uma dicotomia que simboliza o abandono do pecado e a aceitação de Deus. Para a doutrina espírita de Kardec, a vida não é vista apenas em termos de dualidade física ou materiais, mas também inclui a realidade espiritual. Kardec sugeriu que a vida corporal e a vida espiritual são complementares e que a alma passa por uma série de reencarnações para alcançar o crescimento e a evolução espiritual. Resumindo, a Bíblia utiliza as dicotomias para ilustrar o caminho para a santidade e a transformação espiritual, enquanto que Kardec as vê como parte de um ciclo de evolução e crescimento contínuo, eterno, Somos seres imortais. Espiritualidade não é tradição regra, espiritualidade é sentimento, mais uma perspectiva sensacional. É sobre isso, Dicotomia, anestesia da alma. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Energia é luz, e luz é informação. Um grande beijo no coração, fica com Deus e bora!